Feriado nacional, Dia do Trabalhador com movimentação intensa nas estradas e você vai ver também. Novo estudo está em busca de voluntários para uma nova vacina contra a gripe. Pagamentos por aproximação ainda geram dúvidas e medos de golpes em todo o país. Aproveite o feriado para colocar o sono em dia, pois a falta dele pode prejudicar a saúde. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, hoje sexta-feira, 1º de maio de 2026, Dia do Trabalhador. Para você que está trabalhando hoje, né? Você também, os nossos parabéns. Para você que está descansando, aproveite seu feriado. Lembrando, né, que todos os dias são os nossos dias, mas hoje é um dia para lembrar os nossos direitos, convenção das leis trabalhistas e tudo mais que envolve o nosso dia a dia. Então, portanto, aproveite esse 1º de maio. Olha só, o aborrecimento, isso mesmo, gente, gera um lucro para quem abusa da paciência de quem precisa marcar uma consulta, fazer uma reclamação ou receber até várias mensagens indesejadas. São mais de 150 bilhões de dólares por ano. E quem mora no exterior não fica livre dessa aventura bem cômoda. Políticas como spam, ligações de telemarketing e dificuldades para cancelar serviços fazem parte do que especialistas chamam de economia do aborrecimento. Esse conjunto de situações, cada vez mais comum no dia a dia, tem impacto direto na rotina dos consumidores. Essa prática movimenta cerca de 165 bilhões de dólares por ano em todo o mundo, principalmente pelo tempo gasto para resolver esse tipo de problema. Entre os principais exemplos estão mensagens indesejadas, contatos insistentes de empresas e processos longos e burocráticos para cancelamento de assinaturas. Especialistas apontam que, em muitos casos, esses obstáculos são mantidos como estratégia para reter clientes ou dificultar o encerramento de serviços. Além do impacto financeiro, o fenômeno também gera desgaste e frustração para os consumidores, que precisam dedicar tempo e energia para resolver questões simples. Diante desse cenário, cresce a discussão sobre a necessidade de regras mais rígidas e mecanismos que garantam mais transparência e facilidade no relacionamento com as empresas. Quem nunca recebeu aquele trilhão de mensagens por dia ou ligações, tudo isso gera dinheiro, porque senão eles não faziam, né, gente? Olha só, a Via Costeira, a empresa Motiva, que estimam-se aí que entre os dias 30 de abril e 3 de maio, período desse feriadão aí do Dia do Trabalhador, mais de 635 mil veículos passem pelas rodovias do sul do estado. Hoje o volume do tráfego aumenta, claro, né? E estão previstos cerca de 153 mil motoristas e o fluxo está concentrado entre as 7 da manhã e 5 da tarde. Já para o retorno do feriado, o maior movimento está sendo esperado para o domingo, no dia 3, quando aproximadamente 184 mil veículos vão transitar no trecho entre Paulo Lopes e Passo de Torres. E a previsão é que o fluxo se concentre entre 9 da manhã e 7 da noite. A concessionária orienta os motoristas que façam a programação, né, das suas viagens e, se possível, evitem transitar nesses horários de maior movimentação. E é claro, né, gente? Manutenção em dia do carro antes de viajar e depois também, para não ter problema na estrada. O Instituto Butantan deu início à segunda fase de recrutamento de voluntários para o ensaio clínico da vacina Adjuva contra a gripe e em pessoas de 60 anos ou mais em 9 estados. O Instituto Butantan começou a recrutar 6.900 idosos para estudo de uma vacina contra a gripe, com composição mais eficaz do que as que já existem atualmente no mercado contra o vírus influenza.
A procura está focada em pessoas com no mínimo 60 anos, que estejam saudáveis, clinicamente estáveis e problemas como diabetes e hipertensão já tratados. Isso porque a nova vacina possui um composto que aumenta a proteção da imunidade nos idosos, que durante uma infecção por gripe são mais propensos a desenvolver complicações por causa da queda natural de imunidade. A campanha será organizada da seguinte maneira: metade dos participantes vai receber a vacina no Butantan e a outra metade irá receber a vacina de gripe de alta dose. E durante 6 meses será feito o acompanhamento desses pacientes. O recrutamento ocorre em 15 municípios de 9 estados brasileiros. E vale lembrar que a vacina contra a gripe já está disponível para, além dos idosos, o grupo de prioridade: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e pessoas em situação de rua, entre outros públicos. A seguir, aumenta o número de brasileiros que querem parar de fumar. De volta com o nosso informe região desse feriado do Dia do Trabalhador. Olha só, gente, os pagamentos por aproximação, também conhecidos como contactless, vêm ganhando espaço no cotidiano dos brasileiros, ao se tornarem aí as transações mais rápidas e simples do varejo. Apesar dessa expansão da tecnologia, muitos ainda têm medo de usar o sistema. É o que revela a pesquisa Meios de Pagamento no Brasil 2026, realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, em parceria com a Authorize Pesquisas. De acordo com o levantamento, 81% dos consumidores que utilizam cartões ou carteiras digitais já realizam pagamentos por aproximação. O dado confirma que a tecnologia está amplamente difundida no país, impulsionada principalmente pela busca por agilidade no momento do pagamento. Embora o pagamento por aproximação esteja cada vez mais associado às carteiras digitais e smartphones, o cartão físico ainda é o principal meio utilizado, citado por 73% dos consumidores que utilizam a modalidade. O celular também vem ganhando espaço nesse tipo de transação. Segundo a pesquisa, 48% dos entrevistados já utilizam o smartphone para pagar por aproximação, consolidando o avanço das carteiras digitais integradas ao sistema, como Apple Pay e Google Pay. A relação à frequência de uso, 37% afirmam utilizarem pagamentos por aproximação sempre, enquanto 45% dizem usar a tecnologia apenas ocasionalmente. A pesquisa revela, porém, um contraste interessante entre a percepção e realidade. 68% dos consumidores dizem ter medo de golpes, mas 89% afirmam nunca terem sofrido uma fraude ao utilizar essa modalidade de pagamento. A incidência real de vítimas é de apenas 7%. O dado indica que a desconfiança pode ser um fator mais comportamental do que baseado em experiências reais. Para o varejo, os pagamentos por aproximação representam um avanço importante na experiência de compra. A tecnologia reduz o tempo de check-out, elimina a necessidade de contato físico com as máquinas e torna o processo de pagamento mais fluido e rápido. Aquela aproximação, né? Teve muita história, muito golpe de maquininha, mas como diz a reportagem, né? Nem todo mundo sofreu golpe, mas mesmo assim tem medo de sofrer. Prevenção, né? Olha só, o número de pessoas que querem parar de fumar no Brasil vem aumentando a cada dia. De cada 3 consumidores de tabaco, 2 querem se libertar do vício. Os dados são do Ministério da Saúde, que mostra ainda que mais de 8 milhões de pessoas morreram por conta do vício do cigarro. O cigarro é um composto químico altamente viciante presente na planta do tabaco, a nicotina. Mas o que realmente leva até a morte são as cerca de 4.700 substâncias tóxicas e cancerígenas liberadas pela combustão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o cigarro mata mais de 8 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Só no Brasil, esse hábito mata 177 mil pessoas por ano, o que representa 477 mortes por dia.
Mas nos últimos 6 anos, o número de atendimentos ambulatoriais de fumantes que querem largar o cigarro quase quadruplicou, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. De 5.000 pessoas, subiu para 19.000. No entanto, ainda não se sabe a causa do aumento. Se está associado a um número maior de fumantes ou por uma procura maior aos tratamentos. Mesmo assim, o número é pequeno quando o assunto é parar de fumar. Para ajudar este público, o governo federal investe mais de 150 bilhões em programas todos os anos. Entre eles, sessões de terapia coletivas e acesso a alguns medicamentos de graça. O Brasil está entre os países mais avançados do mundo no combate às mortes e doenças causadas pelo tabaco. Mas é o terceiro país que tem o cigarro mais barato da América do Sul. Com valor baixo, o produto torna-se ainda acessível a diversos públicos. Um estudo do Instituto Nacional de Câncer mostrou que, mesmo com a política de preço mínimo e os impostos sobre o tabaco, a arrecadação não é suficiente para cobrir os gastos com doenças causadas pelo cigarro. Especialistas apontam que é preciso aumentar a margem de preço para não só impedir o avanço, mas também para cobrir o custo do fumo no país. Triste esses números, né? Procure a sua unidade de saúde. Lá, com certeza, vai ter um grupo de apoio contra o tabagismo, melhor dizendo, né? Lá na unidade de saúde sempre tem os grupos que têm os auxílios, psicólogos, roda de conversa, enfim, para ajudar a se libertar. É um vício, é uma doença que tem que ter ajuda, muitas vezes, para acabar se livrando dele. Então, procure. Foi aprovado na Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados e pretende aí ser levado para frente que vai proibir radares de velocidade e que eles fiquem escondidos dos motoristas. O Fernando Jesus vai contar essa história para a gente. As leis para fiscalização no trânsito devem mudar em breve e ficar mais rigorosas com os radares de velocidade, equipamentos que causam raiva em muitos motoristas. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados vai tornar as regras mais rígidas para a instalação dos aparelhos, proibindo principalmente que fiquem escondidos dos motoristas. Muitos motoristas consideram que as atuais regras criaram uma indústria da multa. Esse termo é usado para descrever a ideia de que existe no Brasil um sistema arrecadatório que teria como principais alvos os condutores. Por isso, radares escondidos, como esse aqui que aparece na imagem, serão proibidos caso o projeto seja aprovado. As novas regras também valerão para os radares móveis. Além disso, a localização exata de cada aparelho e a verificação do Inmetro devem ser divulgadas na internet. A proposta foi aprovada nesta semana pela Comissão de Viação e Transportes e também é defendida por especialistas em trânsito. O projeto agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e, para se transformar em lei, o texto tem de ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Tá aí, né? Aquela história do guarda escondido ali não vai poder mais, se tudo for aprovado. Por enquanto tá valendo tudo. A seguir, dormir mal afeta a saúde e também o humor. De volta com o nosso Informe Região, último bloco desse feriado do dia 1º de maio. Olha só, feriadão, né? Olha só, dormir bem é essencial para a saúde, mas nem sempre isso acontece, né? A falta de sono cada vez mais comum na rotina dos brasileiros e pode, gente, impactar muita saúde das pessoas, que vai além do cansaço, sabe? Aquele estresse, aquele cansaço, afeta inclusive o humor e até o funcionamento do organismo. Dormir pouco ou ter uma noite mal dormida já virou rotina para muita gente. O problema é que o corpo sente e cobra. O excesso de compromissos, o estresse do dia a dia e o uso de celulares antes de dormir estão entre os principais fatores que atrapalham o descanso. Com o celular é meio que automático, né? Para dormir, daí a luz
E eu tenho insônia, bastante insônia, então não durmo direito, né? Até isso é meio ruim. Como se você tivesse sempre cansado. Então, qualquer atividade que precisar de mais atenção, a tua atenção vai estar reduzida, né, por conta disso. Qualquer coisa que você for fazer, você vai estar mais cansado, você vai estar disperso, você não vai estar prestando atenção naquilo que você precisa. Basicamente é isso. Além do cansaço, dormir mal compromete o desempenho no trabalho e nos estudos e pode trazer impactos importantes para a saúde. Uma boa noite de sono é essencial para o funcionamento do organismo. É durante o descanso que o corpo regula funções importantes, como a produção de hormônios, o fortalecimento do sistema imunológico e a recuperação física e mental. O cérebro também aproveita esse período para consolidar memórias e organizar as informações do dia. Quando esse processo é interrompido ou insuficiente, os impactos aparecem, e não só no cansaço, também na saúde ao longo do tempo. Algumas mudanças simples podem ajudar a melhorar a qualidade do sono, como evitar o uso de telas antes de dormir, manter horários regulares e criar um ambiente adequado para o descanso. O sono, qual que é? Vamos dizer, botar o teu cérebro num estado mais assim, tranquilo, ele fica funcionando normal, mas ele acaba fazendo como se fosse um reset, né? Botando em termos hoje em dia, você faz um reboot do sistema à noite, que aí durante o dia teu sistema entra de novo a toda, né? Dormir bem não é luxo, é necessidade, e cuidar do sono pode ser o primeiro passo para uma vida mais saudável. Como muitas vezes o Dr. Fábio Souza, pneumologista, mas especialista na saúde do sono, já disse aqui no Informe Região e na nossa programação, o sono não compensa, mas descansar é preciso. Então, gente, não adianta dormir o dia inteiro hoje, porque não vai compensar aquele sono perdido, mas vai te ajudar a ter aí pelo menos algumas horas de qualidade de vida. Então, aproveita. Descansa bem hoje nesse feriado e a gente fica por aqui com o nosso Informe Região. Lembrando que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera hoje, no final de semana também. Acompanhe a nossa programação aqui no 12.1, também com os atrativos do final de semana. E a gente deixa a programação e lembrando que às 4 da tarde tem a Hora da Graça e depois abre a programação da Hit TV. Fiquem com Deus, façam um bom feriadão e a gente se vê segunda-feira. Tchau!